Bom, como a aula está sendo gravada, então eu vou começar me identificando para ficar registrado no vídeo. Eu sou o professor Paulo Darnes, do Instituto Federal de São Paulo. Esta é uma aula assíncrona do curso de Laboratório de Conversão de Energia 1. Bom, como de costume, eu vou começar aí compartilhando minha tela e indo no Moodle, né, para a gente ver como que o nosso material está organizado. Tudo certo com o compartilhamento, pessoal? Tá jóia. Bom, então o nosso tópico de hoje, então nossa disciplina Laboratório de Conversão de Energia 1, e o nosso tópico de hoje vai ser simulação, certo? Da máquina de corrente contínua. Nós já tivemos uma aula sobre simulação do trafo, hoje nós vamos ter uma aula então sobre simulação da máquina de corrente contínua. Eu vou primeiro falar da parte mais teórica, né? Vou primeiro falar da parte mais teórica de simulação, depois nós vamos utilizar o Simulink do MATLAB para fazer isso. Depois, então, no final da aula, eu vou conversar um pouquinho mais sobre o Simulink, dar uma visão geral dessa ferramenta, certo? Para a gente saber como utilizá-lo depois, certo? Na posteriori. Bom, então, o nosso material aqui no Moodle, né, na aba de Simulação 2, máquina de corrente contínua. Como sempre, começa aqui com o link para a aula, que você já deve ter utilizado. Nós temos um vídeo aqui da simulação dinâmica da máquina CC. É o mesmo vídeo que eu deixei disponível para o pessoal de conversão de energia para aula assíncrona, certo? É o mesmo vídeo, tem uma cópia aqui. Temos os slides. E aqui alguns programas exemplos, certo? Então tem o programa do sistema massa-mola, então tem o arquivo do Simulink, e tem um arquivo que vocês têm que rodar antes, que tem os parâmetros desse sistema. É o mesmo para o motor de corrente contínua. Tem dois arquivos aqui para o motor de corrente contínua. Um que é o programa do Simulink e outro que são os parâmetros do motor. Esses sistemas, eu aconselho que vocês primeiro baixem os arquivos para depois abrir, certo? Não abram eles a partir diretamente aqui, certo? É melhor vocês baixarem eles primeiro. Por último, um pequeno roteiro, uma explicação do que eu quero que vocês façam aí nesse experimento e o link para eu enviar o relatório. Aqui mais embaixo tem a aula síncrona do semestre passado. Certo? Então, quem tiver curiosidade, quiser dar uma olhada, aula síncrona do semestre passado. Tranquilo, pessoal? Então é assim que o nosso bom dia aí para quem está chegando, para quem acabou de chegar. Até agora, a única coisa que eu fiz foi dar uma pequena explicação de como o nosso material está organizado no Moodle, certo? Agora sim, nós vamos começar então a aula de hoje. Continua tudo certo aí com o áudio e com o vídeo? Joia. Vamos lá então. Então, nossa aula sobre simulação é a segunda simulação que nós vamos fazer nesse semestre. A primeira foi do transformador, né? E agora sim vai ser da máquina de corrente contínua. Bom, eu costumo fazer uma pequena brincadeira, né? Diz que teoria é quando você sabe tudo, mas nada funciona. E prática é quando tudo funciona, mas você não sabe por quê. Na engenharia, eu acho que o melhor é você conseguir reunir a teoria e a prática, ou seja, todas as coisas funcionam e você sabe exatamente por quê. Para saber por que as coisas funcionam ou como elas estão funcionando, a gente precisa fazer simulação. Certo? Então, por que simular, né? Por que desenvolver modelos, né? Tem alguns motivos, né? Primeiro, para entender o fenômeno de estudo, certo? Quando você simplesmente faz testes experimentais, pode ter algumas grandezas ou algumas informações que você não consegue medir.
Por exemplo, fluxo em máquina é difícil medir, certo? Mas se eu tenho um modelo, eu consigo calcular esses fluxos. E por que simular, né? Um dos motivos é prever o funcionamento do fenômeno que nós estamos estudando, ou do sistema que nós estamos estudando. Outro motivo para simular é reduzir custo, certo? Se eu preciso testar um equipamento e eu primeiro simulo, eu vou reduzir a quantidade de protótipos que eu preciso fazer para desenvolver esse experimento, certo? Ou eu posso corrigir problemas que eu descubro do meu sistema ainda em fase de simulação. Eu não preciso montar um protótipo para descobrir que eu tenho um problema com o meu sistema, certo? Então existem várias vantagens aí, né, de simular, de conseguir modelar e simular um sistema. Bom, primeiro passo para que nós podemos a gente simular um sistema é obter as suas equações diferenciais, certo? As equações que modelam esse sistema. Como exemplo, vamos pegar um sistema massa-mola, um sistema físico massa-mola. Então, as equações que modelam esse sistema, nós vamos utilizar as leis de Newton para modelar isso aqui, certo? Então, nós sabemos ali que o produto da massa vezes a aceleração tem que ser igual ao somatório das forças que atuam nesse sistema. Então, nós temos uma massa que é presa por uma mola e por um amortecedor, e nós podemos aqui aplicar uma força nessa massa-mola. Bom, basicamente, as forças que atuam aqui nesse sistema são, então, força externa, força da mola, que é igual a uma constante vezes o deslocamento, força de amortecimento, que é igual a uma constante vezes a velocidade, que é a derivada primeira do deslocamento. Isso tem que ser igual, então, a massa vezes a aceleração, que é a derivada segunda da posição. Bom, meu próximo passo aqui nesse modelo é deixar do lado esquerdo da minha equação tudo que é em função de y, ou seja, y é a saída do meu modelo, e do lado direito tudo que for função da entrada. No caso aqui, a nossa entrada é essa força externa que nós podemos aplicar no sistema. Para eu simular esse sistema massa-mola, que é um sistema bem simples, tem algumas formas alternativas de nós fazermos isso aí, certo? Se eu fosse lá no MATLAB, eu posso obter o que nós chamamos de função de transferência, e para isso o primeiro passo é aplicar a transformada de Laplace nessa equação diferencial. Então, quando eu aplico a transformada de Laplace, o meu y, tudo que está em derivada, ele passa a ser multiplicado por s. Derivada segunda passa a ser multiplicado por s ao quadrado. Derivada primeira, só s. E o meu y aqui, que não está sendo derivado, ele fica somente em y. Então, eu saí de um y no tempo e fui para um y numa variável complexa s. Certo? A função de transferência é a razão entre a saída e a entrada. Então, eu peguei o y, coloquei em evidência. O polinômio em S que estava multiplicando o y, eu passei aqui para o denominador. E peguei a minha entrada e passei dividindo o y. Então, a razão entre entrada e saída da minha equação em S é conhecida aí como função de transferência. O MATLAB trabalha muito bem com isso aqui, certo? Eu posso, então, uma vez que eu defini esse numerador, essa função de transferência, eu posso, então, fazer vários gráficos. Por exemplo, uma entrada degrau. Mas esse tipo de modelagem, ele só funciona com sistemas lineares, certo? O sistema massa-mola é um sistema linear.
E também com sistemas que têm uma única entrada e uma única saída. Certo? Sistemas que tenham mais de uma entrada e mais de uma saída, fica difícil trabalhar dessa forma. Um modo aí opcional para modelar esse sistema massa-mola é fazer o seguinte, vamos fazer as seguintes etapas, certo? Primeiro, nós vamos reescrever essas equações de forma que eu só tenha a derivada primeira. Então eu sei que a derivada da posição é a velocidade. Então eu vou reescrever isso aqui para obter a velocidade. Então eu tenho massa vezes a derivada da velocidade, constante amortecimento vezes a velocidade, constante mola continua sendo vezes a posição. Nós vamos então, em simulação, em geral, nós sempre evitamos usar a derivada. Porque a derivada, se eu tiver um degrau numa entrada de uma derivada, o seu valor vai para infinito. Isso facilmente faz com que a simulação trave, certo? Dê erro na simulação. Então, em vez de derivar, nós vamos isolar a derivada e obtê-la através da soma do restante da equação. Então, eu vou vir aqui, isolo essa derivada, ou seja, passo esses dois coeficientes para o lado direito e passo a massa dividindo tudo isso aqui. Então, eu tenho que a minha derivada ela é igual a 1 sobre a massa, que multiplica esse somatório das forças. Força externa menos a força de amortecimento menos a força de mola. E também temos que a derivada primeira da posição é a velocidade. Então, com essas duas equações, eu também consigo modelar o meu sistema. Bom, vou pegar aqui as nossas duas equações novamente. Para eu construir o meu modelo, nós vamos usar uma linguagem visual, que é o Simulink do MATLAB, e eu vou entrar mais em detalhe aí de como utilizar o MATLAB aí ao longo da aula, certo? Mas para construir o meu modelo, eu vou iniciá-lo a partir desse somatório. Então eu sei que eu tenho uma força positiva e duas forças entrando com sinal negativo. Essa força aqui é uma entrada, certo? Eu não controlo essa força externa. Eu tenho nesse somatório entrando aqui a força de amortecimento e a força da mola. Se eu pego esse somatório e multiplico pelo inverso da massa, eu tenho exatamente essa equação, que é igual ao quê? É igual à derivada. Então, essa equação aqui, esse somatório multiplicado pelo inverso da massa, é a derivada. No domínio aí de S, a integral é 1 sobre S, certo? Então, esse bloco aqui, 1 sobre S, é um bloco que faz a integral, certo? Então, se eu integrar a derivada da velocidade, eu tenho a velocidade. Se eu integrar a velocidade, eu tenho a posição. Bom, para obter aqui... Para obter a força de amortecimento, eu preciso da velocidade. Então, se eu pegar a velocidade e multiplicar por essa constante de amortecimento, eu tenho a força de amortecimento. Para a força da mola, eu preciso da posição. Então, se eu pego aqui a posição, multiplico pela constante mola, eu tenho a força da mola que eu estou realimentando aqui. Então, esse diagrama de bloco me implementa, então, o modelo do meu sistema massa-mola. Em diagramas de bloco, o que é variável, se eu estivesse escrevendo em uma linguagem de programação, as variáveis, né, elas sempre estão representadas pelas linhas. Então, aqui eu tenho uma linha na entrada que é a força, aqui eu tenho uma linha que é a força de amortecimento, e aqui eu tenho uma que é a força de mola. As constantes,
elas sempre vão estar representadas em bloquinhos. Então, se eu tenho aqui a velocidade, ela está multiplicando essa constante, do lado de cá eu tenho a força, eu tenho esse produto aqui. Eu tenho aqui a posição multiplicando essa constante, eu tenho então esse produto que é a força da mola. Eu posso somar esses blocos, essas forças, certo? Então, esse bloco redondo aqui com esses sinais mais, menos e menos, me executa esse somatório. E de novo, né, se eu tenho aqui um resultado, que é o somatório das forças, multipliquei pelo inverso da massa, eu tenho então a derivada da velocidade. Certo? Então, mais para frente nós vamos abrir o Simulink e eu vou tentar mostrar para vocês como que nós construímos esses blocos aí. Tudo tranquilo até aqui, pessoal? Tudo certo ainda com o áudio e com o vídeo? Lembrando que a qualquer momento, se vocês tiverem uma pergunta, né, vocês fiquem à vontade para fazer. Se vocês escreverem aqui, quando eu estou com os slides abertos, eu não consigo ler o que vocês estão escrevendo, certo? Então, pode ser que eu demore um pouco para responder quando vocês escreverem, certo? Ok, tá joia. O Model é a disciplina do professor Carporale ali de modelagem? Joia. Fecha bem realmente com aquela disciplina, certo? Que o nosso foco agora vai ser o motor de corrente contínua, né? O modelo do motor de corrente contínua. Então, vamos entrar nesse nosso motor de corrente contínua. Bom, então a nossa máquina de corrente contínua, ela tem a sua parte mecânica, né? E tem também o circuito de campo e o circuito de armadura. Então, para representar essa máquina, nós vamos precisar de pelo menos 3 equações. Então, se a gente alimenta o circuito de campo, lembrando que no circuito de campo, em geral, nós não temos nós não temos conversão de potência. Sempre vai ter um consumo de potência por causa de perdas, certo? Essa bobina tem resistência, está passando corrente, vai dissipar uma certa potência. Mas essa potência é baixa e não está envolvido diretamente no processo de conversão de energia. Alimentamos também o circuito de armadura. Aqui sim vai fornecer a potência que vai ser convertida, fornecida para o eixo. Essa potência no eixo, então, vai gerar um torque eletromecânico que vai acelerar o nosso eixo. Então, o eixo vai começar a girar. Nós podemos, então, alimentar, colocar esse eixo, essa tração, em algum tipo de carga. Por exemplo, poderia ser a tração de um veículo, poderia ser um elevador, uma escada rolante, uma esteira, certo? Uma infinidade aí de cargas. Num eletrodoméstico, né, pode ser uma batedeira, um liquidificador, né, vai ser a força ali para girar a massa que está dentro desse eletrodoméstico. Então tem uma infinidade de aplicações para máquinas elétricas, né? E nós também temos aí o torque de amortecimento, que é sempre uma perda para o sistema, uma perda aí para o sistema mecânico. Bom, para sistemas aí de rotação, né, então nós vimos lá a modelagem de um sistema de translação, né, o sistema massa-mola. O que modela um sistema de translação, um sistema de rotação, é similar à lei de Newton para o movimento de translação. Para a rotação, no lugar da massa nós temos o coeficiente de inércia. No lugar da posição, nós temos a posição angular. E esse produto tem que ser igual ao somatório dos torques. Não mais da força, mas dos torques. Então, quais são nossas grandezas aí, né? A derivada primeira da posição angular é a velocidade angular.
O torque eletromagnético é igual ao produto GAF, IF e A. O torque de amortecimento é igual a uma constante vezes a velocidade. E o torque aí do eixo é uma carga que a princípio nós não controlamos, certo? Nós podemos simular diferentes cargas, mas a princípio isso é algo que não é controlado, não depende da velocidade ou da posição angular, então nós não temos controle sobre essa entrada. Então, a nossa equação aí do torque, né? Coeficiente inércia vezes a derivada da velocidade é igual ao somatório dos torques. Quais são os torques? Torque eletromecânico, torque do eixo e o torque de amortecimento. Notem que o torque eletromecânico ele tem o mesmo sentido da velocidade. O torque externo do eixo e o torque de amortecimento, eles se opõem à velocidade, por isso que o seu sinal é negativo. Então, essa é a nossa equação mecânica da nossa máquina de corrente contínua. Na verdade, todo motor elétrico aí, motor elétrico de rotação, né, a sua equação mecânica vai ser igual, certo? O que vai diferir é como calcular esse torque eletromecânico. No mais, a equação mecânica vai ser sempre igual para qualquer motor elétrico. Bom, então vimos aqui a equação mecânica. Vamos ver aqui o nosso circuito elétrico. Então, o circuito elétrico é composto aí de dois circuitos, né? O circuito de campo e o circuito de armadura. Nós já vimos que se a gente alimentar o circuito de campo, vai surgir uma corrente. Isso vai fazer com que a minha máquina comece a girar e surja uma tensão induzida aqui nessa fonte. Então, essa tensão que vai surgir, ela depende então dessa constante GAF, depende aí da corrente de campo, que foi alimentada no circuito de campo, e depende então da velocidade. Quanto maior a velocidade, maior vai ser essa tensão. O motivo com que a gente primeiro energiza o circuito de campo é que se eu não energizar o circuito de campo, não vai ter tensão induzida. Certo? Não tendo tensão induzida, não vai ter velocidade. Bom, nós podemos então alimentar essa máquina, certo? Isso vai fazer com que surja uma tensão, uma corrente que entra pelo terminal da máquina no modo motor. Então, a equação diferencial que modela um circuito RL é bem simples, certo? Vocês já devem ter visto aí de circuitos elétricos. Eu tenho que a tensão na entrada, ela tem que ser igual à queda de tensão na resistência, mais a queda de tensão na indutância. Queda de tensão na indutância vezes a derivada da corrente. Queda de tensão na resistência é o produto RI. O circuito de armadura, ele é parecido, certo? Eu tenho um circuito RL e mais uma fonte de tensão. Então, a tensão de entrada tem que ser igual ao somatório da tensão da fonte, a queda de tensão na indutância, mais a queda de tensão na resistência. Então, essas três componentes, essa tensão nesses três componentes tem que ser igual à tensão de entrada. Usei aqui a equação da malha, certo? Para obter essas duas equações. Então, a equação de armadura é parecida com a equação do campo, só que ela tem mais a tensão induzida. E a tensão induzida é o produto GAF e F ômega R. Bom, vocês viram que na equação mecânica, eu vou voltar na equação mecânica, o torque eletromagnético ela depende das correntes do circuito elétrico. Por sua vez, a tensão induzida depende da velocidade. Então, notem que existe um acoplamento entre as nossas equações.
O torque eletromagnético depende dessas duas correntes, da corrente de campo e da corrente de armadura. A tensão induzida depende da corrente de campo e depende da velocidade. Então, existe um certo acoplamento entre as nossas equações. Bom, para eu representar esse circuito, primeiro de um modo um pouco mais simplificado, eu sei então que na minha equação de campo eu alimento com uma tensão e tenho uma corrente na saída. Então essa equação de campo é a mais simples de todas. Ela só depende da tensão de entrada e como saída eu tenho uma corrente de campo. A equação do circuito de armadura, ela depende dessa tensão de entrada e também depende da velocidade, a velocidade mecânica, né, que vem da minha equação mecânica. Então, note que tem um acoplamento aqui entre meu circuito de armadura, que ele depende também da equação aqui de campo e depende da equação da velocidade mecânica. A equação mecânica, por sua vez, ela depende da corrente de campo, da corrente de armadura e de uma entrada aqui, que a princípio é não controlada, que é a minha carga. Como saída da equação mecânica, nós temos a velocidade. Então, é dessa forma que as nossas equações se acoplam aí nesse modelo, certo? Bom, agora então eu preciso escrever separadamente aí cada uma dessas equações. E nós vamos utilizar novamente os diagramas de bloco. Então, vou começar aí pela equação de armadura. Então, minha equação de armadura nós já vimos. VA tem que ser igual a Q de tensão na resistência, mais a Q de tensão na indutância, mais a tensão induzida. Sendo que a tensão induzida é o produto GAF e F ômega M. Primeiro passo sempre é isolar a derivada. Então, eu vou isolar aqui a derivada da corrente. Eu passo o RA e A subtraindo a tensão e passo também a tensão subtraindo aqui essa tensão de entrada, ou tensão induzida subtraindo a tensão de entrada. Pego a minha derivada, a minha indutância, e passo dividindo. Então, eu isolei aqui a derivada da corrente. Bom, sempre quando eu vou construir esses circuitos, eu inicio pelo somatório. Então, eu sei que eu tenho um somatório onde tem uma entrada positiva, que é a tensão. Tem uma entrada negativa aqui, que é o produto menos RA e A. E tem uma outra entrada negativa, que é a tensão induzida. Então, eu tenho a entrada VA, tem uma entrada que é o produto RA e A, e tem uma entrada que é a tensão induzida. Bom, se eu pego, então, esse somatório e multiplico pelo inverso aqui da indutância, 1 sobre LA, eu tenho, então, a minha derivada da corrente. Se eu integrar, então lembrando que integral é 1 sobre S, se eu integrar a derivada da corrente, eu tenho a corrente. Pego essa corrente, multiplico pelo RA, tenho então o RA e A. O EA, ele depende de duas variáveis externas a essa equação. Ele depende da corrente de campo e depende da velocidade. Então, são duas entradas. Quando eu quero fazer o produto de duas variáveis, eu preciso usar esse bloco aqui de produto. Então, esse bloquinho, ele me faz o produto entre duas variáveis. A saída desse produto, eu vou multiplicar por uma constante, que é o GAFF. Certo? Então, esse conjunto aqui está me representando essa equação. Esse restante está representando a equação aí de malha, né, do meu circuito de armadura. Certo? Então, isso aqui está me representando, então, o meu bloco que representa o circuito de armadura.
Esse redondo, não é bem um redondo, né? Esse bloco me representa uma entrada. Então eu tenho aqui nessa equação 3 entradas e tenho uma saída. O bloco da equação de campo é um pouquinho mais simples. Então eu vou isolar a derivada. Notem então que eu preciso passar o RFF para o lado, subtraindo a tensão de entrada, e depois passar aqui a minha indutância dividindo. Então, de novo, inicio pelo somatório. Então, entrando, eu tenho aqui positivo a tensão de campo. Subtraindo, eu tenho o RF e F, que é uma queda de tensão. Se eu pego o resultado desse somatório e multiplico por 1 sobre LF, eu tenho então a minha tensão, minha corrente de campo. Se eu integro essa derivada, eu vou ter a corrente de campo. Realimento isso aqui multiplicando a resistência, eu tenho então a queda de tensão. Então, nesse bloco, eu tenho somente uma entrada, que é a tensão de campo, e tenho somente uma saída, que é a corrente de campo. Por último, a equação mecânica. Então, aqui eu tenho a equação mecânica e tenho a definição do torque eletromecânico. Primeiro passo, isolar a derivada, que aqui é a velocidade, a derivada da velocidade. Então, eu passei aqui o torque de carga e o torque de atrito, subtraindo o torque eletromecânico, e passei o meu coeficiente de inércia dividindo. Então, esse conjunto aqui tem que ser igual à derivada. Novamente, vou começar pelo somatório. Então, aqui eu tenho entrando o torque eletromagnético, somando. Subtraindo, eu tenho um torque de carga que eu não controlo. Subtraindo aqui também eu tenho o torque de atrito, que é igual a B vezes a velocidade. O resultado desse somatório, se eu multiplico por 1 sobre J, é a derivada da velocidade. Integro isso aqui, vou ter a velocidade. Então, a velocidade vezes essa constante de amortecimento é o torque de amortecimento. O meu torque eletromecânico é o produto. Então, são duas variáveis externas à minha equação, que é a corrente campo e a corrente armadura. Então, duas variáveis que eu faço o produto. O resultado desse produto eu multiplico com uma constante, que é o GAF. Esse conjunto aqui me representa a equação do torque eletromecânico. Então, aqui na saída eu tenho o torque eletromecânico. E o restante aqui me implementa a equação mecânica. Se eu quiser ter a posição angular, eu preciso pegar aqui a velocidade angular e integrar mais uma vez. Aí eu teria então a posição angular. Então, para obter o modelo da minha máquina, eu preciso do circuito de armadura, do circuito de campo e do circuito da equação mecânica. Em cada uma dessas equações, eu sempre isolo a derivada primeira. Eu preciso de algumas equações complementares, que é a tensão induzida é GAF e F ômega M, e o torque eletromecânico é GAF e F e A. Então, com essas três equações e mais essas duas equações complementares, eu consigo então modelar a minha máquina de corrente contínua. Então, vamos para o MATLAB, tentar fazer algumas simulações. Tudo tranquilo até aqui, pessoal? Joia. Então, eu já tenho aqui aberto o MATLAB. Então, lembrem que nós já mexemos aí com o MATLAB na simulação do transformador, certo? Mas lá a gente só usou aqui a linguagem script, né? Agora nós vamos também utilizar um Simulink. Então, para abrir o Simulink, aqui no MATLAB nós teríamos que dar um new.
Na verdade, nós temos que vir nesse bloquinho aqui e abrir o Simulink, certo? Eu já estou com um bloco do Simulink aberto, mas nós vamos abrir ele de novo. Então, vou aqui apertar. Vai demorar um pouquinho, certo? Porque o MATLAB é um pouquinho pesado e o meu computador está com muitos programas em aberto. Joia. Então, abriu. Eu vou começar aqui com um modelo em branco, certo? Para mostrar como a gente trabalha com o Simulink. Então, vou criar um modelo em branco. Joia. Um modelo em branco nada mais é aqui uma janela, né? Que ainda não tem nada aqui dentro, certo? Bom, o Simulink trabalha com diagramas de bloco. Vocês vão aprender a trabalhar melhor com o MATLAB, o diagrama de bloco, na disciplina de controle, que é no sexto semestre. Controle 1, vocês devem começar a mexer mais com o MATLAB aí. Como o colega de vocês falou, então vocês já estão mexendo alguma coisa, talvez, ali com a disciplina de modelagem, né? Então, aqui então eu tenho uma tela em branco do Simulink. Nessa tela em branco eu cliquei nesse ícone e aqui abriu então uma biblioteca, certo? Uma biblioteca com vários componentes. O Simulink, você pode instalar vários chamados de toolbox, certo? Então, eu tenho o principal do Simulink, que são o mais usual, que é o básico, certo? E eu tenho aqui embaixo os toolbox. Esses toolbox são para vários sistemas diferentes. Aqui tem coisa para aeroespacial, para áudio, para controle. Então tem uma infinidade aí de toolbox que nós não vamos utilizar aqui. Nós vamos utilizar somente os modelos básicos aqui, certo? Então, no Simulink, os blocos básicos, eu vou começar com as fontes, que são os sources, certo? Então, aqui no Simulink, eu sei que deve estar um pouquinho pequeno para vocês visualizarem, mas eu não consigo aumentar mais que isso, certo? Então, eu vou clicar aqui em source, que são os blocos, as entradas, certo? Então, eu tenho vários tipos de fonte aqui, desde constantes. Então, para eu colocar uma fonte, eu clico aqui na biblioteca e arrasto, certo? Simplesmente cliquei e arrastei. Ele vai colocar uma fonte aqui que é uma constante. De novo, está demorando um pouco. Uma hora ele aparece. Uma outra fonte que é bem utilizada, vou aqui mais para baixo, é a entrada step, ou degrau unitário. Também vou arrastar essa entrada e vou colocar aqui no Simulink. E tem uma infinidade, certo? Eu tenho aqui entrada senoidal, eu tenho aqui um gerador de função que pode ser programado aqui com diferenças de entradas. Então a minha entrada constante apareceu aqui, certo? Ela está com um valor constante igual a 1. Se eu der 2 cliques, eu abro esse bloco e posso colocar um valor diferente. Eu também posso colocar uma variável do workspace do MATLAB. Por exemplo, eu vou colocar aqui uma variável e eu vou chamar ela de VA. Poderia ter colocado um número, sem nenhum problema, uma constante, mas também posso colocar uma variável do workspace. Eu gosto de usar variáveis, certo? Vou dar um OK. Então, eu tenho uma entrada que é a variável VA. Bom, eu vou colocar aqui também, então, o step. Vou pegar aqui o step, arrastei aqui, tem o step. Esse step eu também vou dar 2 cliques
ele tem 4 entradas aqui, certo? É o tempo da aplicação do step, o valor inicial, o valor final, o sample time vocês ignorem por enquanto, certo? Então essa função step, ele vai sair do valor 0 e vai para o valor 1 quando o tempo de simulação for igual a 1 segundo. Então, de 0 a 1 segundo o valor é 0. Exatamente em 1 segundo ele vai passar para 1. E vai continuar em 1 até o final de simulação. Então eu vou colocar aqui, só para colocar algo diferente, eu vou colocar o valor 10. E vou dar aqui um OK. Ah, não, eu quero colocar o valor 10, na verdade, no valor final. Então aqui valor 10. Eu vou colocar mais uma entrada ainda, que é uma entrada em rampa. Então arrastei aqui. Essa entrada em rampa, ela tem uma inclinação que é igual a 1. Ou seja, e o tempo inicial é o tempo 0. Eu vou colocar como tempo inicial 2 segundos. Então, quando chegar em 2 segundos, ele vai começar a variar esse valor com uma inclinação de 1. Certo? Então, aqui eu defini 3 entradas diferentes. Uma constante, step e rampa. Bom, agora então, eu vou aqui num outro bloco, que são um bloco de funções contínuas. Aqui eu tenho diversas entradas, certo? Eu não vou utilizá-las ainda. Vou aqui para operadores matemáticos. Cliquei em operador matemático, abri uma outra quantidade de janelas aí, certo? Bom, eu vou pegar o bloco do somatório para demonstrar para vocês. Então, o bloco do somatório, vou clicar aqui e vou arrastar. Esse bloco está definido somente com 2 entradas. Se eu clicar aqui nessas 2 entradas, na verdade, para eu clicar no bloco, ele tem 2 mais, certo? Eu vou colocar um menos e ele vai me criar mais uma entrada. Opa, criou aqui 3 entradas. Ele tem uma regra de posicionamento dessas entradas que é um pouquinho esquisito, certo? Eu sempre faço por tentativa e erro mesmo. É isso. Vamos colocar mais um. Essa barra na vertical, ela na verdade ela me orienta como colocar, em que posição vai ficar aqui nesse círculo essas entradas. Pronto, aqui ficou melhor. Então eu vou entrar somando aqui essa tensão VA, vai entrar somando a entrada step e vai entrar subtraindo o degrau, a rampa, quero dizer. Bom, eu posso pegar isso aqui e multiplicar por uma constante. Ou por um ganho. Então, eu vou pegar aqui o bloco ganho e vou puxar para cá. Então, o bloco ganho, vou pegar aqui e colocar um valor, por exemplo, 5. Então, note que nossos blocos, eu acabei nem comentando aqui, né? Eles sempre têm entrada e saída. Para eu fazer a conexão entre eles, eu preciso então pegar essa entrada, eu clico e arrasto então essa entrada e arrasto para a saída de um outro bloco. Quando eu fizer isso, ele fica aqui em preto, né? Significa que eu fiz a conexão. Eu acabei fazendo isso aqui na entrada, né? Mas nem comentei direito para vocês. É claro que os blocos de entrada, eles só têm uma saída. A maior parte dos blocos pode ter mais de uma entrada e uma saída. Por último, para a gente poder fechar esse bloco aqui, eu vou mostrar para vocês o que é chamado de sinks, que são terminadores, na verdade. Esses sinks, eu tenho aqui display,
porque eu vou ver somente o valor, e eu tenho aqui o que nós chamamos de scope, que é um osciloscópio, similar a um osciloscópio de laboratório. Então eu vou mostrar o scope, eu vou clicar aqui nele e vou arrastar aqui de novo. Note que esses terminadores, eles só têm entrada, porque eles são o final da simulação. Então eu vou clicar aqui na saída do meu ganho e vou arrastar até fazer a conexão aqui com a entrada do scope. Bom, construí o meu primeiro modelo de simulação. Para rodar essa simulação, eu preciso apertar aqui nesse botão de Run, certo? Que é um triângulozinho. Bom, eu tenho uma caixinha aqui, que essa caixa é o tempo de simulação. Então, quando eu rodar esse programa, ele vai rodar por 10 segundos de simulação. É claro que esse é um bloco muito simples, né? Não teria nem sentido fazer isso aqui no Simulink, mas é somente uma demonstração de como construir aí um diagrama de blocos. Então eu vou clicar aqui na simulação. Ele está rodando, 2%. Ele vai acelerar daqui a pouco, tá? Compilando. Pronto, foi. Terminou a simulação. Bom, se eu der 2 cliques no Scope, ele vai abrir uma janela. Vamos só esperar um pouquinho. Opa! Então, aqui está então a nossa janela. Bom, o resultado disso aqui o que é? Então, no instante zero, ele começa com essa variável VA. Vamos dar uma olhadinha qual que é o valor dessa variável VA. Se eu quiser saber o seu valor, eu posso vir aqui no MATLAB. Posso vir aqui do lado, né, via variável, mas eu também posso colocar VA aqui, ele já vai me mostrar. Então, VA é igual a 20. Eu já tinha pré-definido essa variável, por isso que eu a utilizei. Então, eu tenho VA que é igual a 20. No instante zero, tanto o step quanto a rampa são zero. Então, eu tenho 20 mais 0, vezes 5 dá 100. Então, se eu for ver aqui no gráfico novamente, eu tenho que o valor inicial é 100. Exatamente em 1 segundo, note que aqui eu tenho o valor 1, entra a função step, que é 10. Então, eu tinha 20, somei com 10, deu 30, vezes 5 deu 150. Então, em 1 segundo, ele saiu de 1 e foi para 150. Em 2 segundos, entra a minha rampa. E essa rampa tem inclinação de 1. Como ela está sendo multiplicada por 5, significa que a cada 1 segundo, ele vai decrementar, ela está entrando com sinal negativo, né? Ela vai decrementar o 150 em 5 unidades, ou seja, em 2 segundos, ela decrementou 10. E vai continuar com essa rampa aí, até chegar em 10 segundos, que é nosso tempo de simulação definido por esse bloco, essa janelinha aqui. Tranquilo até aqui, pessoal? Então, aí de uma forma bem rápida, né? Foi uma introdução aí ao uso do Simulink, certo? Agora, na sequência, eu quero mostrar para vocês o programa que está implementado do nosso motor de corrente contínua, certo? Eu já tenho implementado esse modelo, ele está disponível para vocês no Moodle. Então, ali no Moodle, vocês têm 2 modelos de simulação. O sistema massa-mola, que foi o que a gente iniciou aí nossas slides, e o modelo do motor de corrente contínua. Ambos têm 2 arquivos cada um. O primeiro arquivo é um arquivo .m, que é para inicializar os valores, as variáveis do meu modelo Simulink. E o segundo é o Simulink.
Bom, eu vou voltar a compartilhar com vocês e vamos voltar então lá para o Simulink para olhar um pouquinho mais de perto esse modelo nosso aí. Tudo certo com o compartilhamento? Alguém pode me confirmar aí, pessoal? Vocês continuam me ouvindo? Tá joia. Então vamos voltar lá para o Simulink. Bom, antes de ir para o modelo realmente do MATLAB, do motor de corrente contínua, eu vou mostrar para vocês mais um bloco que eu gosto de utilizar. Eu vou clicar aqui em... Cadê? Acho que está em Model... Não, é porta e subsistemas. E vou utilizar aqui um bloco... Cadê? Sempre tem tanta coisa que a gente se perde. Que é o Subsystem. Então eu vou pegar esse bloco Subsystem e vou arrastar. Bom, esse bloco Subsystem, a princípio, ele tem uma única entrada e uma única saída. Se eu der 2 cliques nesse bloco, ele vai abrir o que está dentro desse bloco. Bom, por enquanto não tem nada dentro desse bloco, certo? É só a entrada está conectada na saída. Mas eu posso construir aqui qualquer coisa que eu queira, certo? Uma modelagem de alguma equação. Eu uso bastante esses blocos do Subsystem para que o meu modelo não fique muito complexo. É a mesma ideia em linguagem de programação de usar funções para encapsular um conjunto de instruções, para que o programa principal não fique muito complexo. Então, sempre que eu posso, eu tento encapsular um conjunto de blocos num subsystem. Então, subsystem, ele tem, no mínimo, ele começa com uma entrada e com uma saída. Eu posso criar mais entradas, por exemplo, eu posso vir aqui, clicar e arrastar uma entrada, né? Ou eu posso vir aqui também, dar um Ctrl+C, Ctrl+V, demorar um pouquinho, ele vai colocar mais uma entrada. Ó, criou mais uma entrada. Para eu sair desse bloco, eu preciso clicar aqui nessa seta para cima. Cliquei nessa seta para cima, eu saí de dentro do bloco. Note que como eu coloquei mais uma entrada, apareceu uma segunda entrada nesse bloco. Então eu estou comentando com esse subsystem porque eu usei bastante disso aqui no modelo do motor. Certo? Então, usar subsystem é sempre uma maneira de estar encapsulando um conjunto aí do meu modelo para que ele não fique muito complexo. Bom, uma vez que eu expliquei subsystem, vamos então para o modelo do meu motor de corrente contínua. Bom, aqui está o modelo do motor de corrente contínua. Então lembrem que o motor de corrente contínua, ele tem uma entrada que é a tensão de campo, uma entrada que é a tensão de armadura e uma carga externa. Certo? Eu estou alimentando o meu circuito de campo, a minha tensão de campo. O valor inicial é 0. No instante 0, ele passa para VF. Já vou mostrar onde que está definido o VF, certo? Então, vou dar um OK. O meu circuito, a minha tensão de armadura, ela começa já, diferente da tensão de campo, eu estou aplicando a tensão de armadura em 1 segundo. Então, a tensão de campo está sendo aplicada no instante 0 e a tensão de armadura no instante 1. Um pouco deslocado. Então, ele sai de 0 e vai para VA. A minha entrada de carga, ela está sendo aplicada com 4 segundos. E ela vai sair de 0 para 1. Bom, mas onde que eu defini essas variáveis? Você lembra que eu comentei com vocês que cada simulação ali, tanto o modelo da massa mola quanto do meu motor de corrente contínua, tem 2 arquivos. Um .m,
que é esse aqui, certo? E o arquivo do Simulink, que é o que nós estávamos vendo. Eu sempre gosto de escrever o meu modelo do Simulink em função de variáveis, certo? E essas variáveis são inicializadas nesse arquivo .m. Então, para rodar o meu modelo Simulink, primeiro eu preciso rodar esse arquivo .m para inicializar todas as minhas variáveis que eu vou utilizar no meu arquivo do Simulink. Então, por exemplo, aqui eu tenho o VA, que é igual a 20, tenho o VF, que é igual a 40. Certo? Eu vou pegar aqui esse circuito de carga e vou usar também variáveis. Eu vou pegar então a carga que eu vou aplicar, Ctrl C. Em vez de ser o valor 1, vai ser a variável torque de carga. O tempo onde essa carga vai ser aplicada, eu também vou mudar. Vou usar aqui o T_C, que é o tempo da carga. Vou colocar aqui, no lugar do step time, vou colocar essa variável. Certo? O tempo de simulação é TF. E o TF está definido como 6 segundos. Então, nessa simulação, em 0 segundos, eu vou aplicar a tensão de campo de 40 volts. Em 1 segundo, eu vou aplicar a tensão de armadura de 20 volts. E em 4 segundos, vai entrar uma carga de meio Newton-metro. Certo? Então, eu já defini as minhas entradas aqui. Como saída, eu tenho aqui a corrente de armadura e a corrente de campo. Eu estou usando um bloco que faz fazendo uma analogia aí com circuitos digitais, ele faz uma multiplexação. Então, eu tenho duas entradas que é transformada em um vetor. Então, na saída dessa multiplexação, essa seta aqui, na verdade, é um vetor agora de duas variáveis. E isso eu estou aplicando aqui no meu scope. Uma outra saída do meu modelo é a velocidade, que está também sendo aplicada no scope. Bom, mas eu não vi muita coisa ainda, né? Eu encapsulei todo o meu modelo dentro desse subsystem. Se eu quiser ver o modelo, eu preciso dar 2 cliques aqui nesse bloco. Então, eu vou dar 2 cliques e vou abrir o bloco. Opa, abri. Então, notem que aqui eu tenho as minhas 3 entradas, certo? E tenho também as minhas 3 saídas. E tenho mais 3 blocos. Então, um desses blocos está modelando a equação de campo, o outro está modelando a equação de armadura e o outro sistema mecânico. Então, relembrem que a equação de campo tem uma única entrada, que é a tensão de campo, e uma única saída, que é a corrente de campo. Então, essa corrente de campo está entrando na equação de armadura e também está entrando na equação mecânica e também está saindo do meu bloco do motor. A equação de armadura tem 3 entradas. A tensão de armadura, a corrente de campo e a velocidade mecânica. E uma única saída, que é a corrente de armadura. A equação mecânica tem como entrada corrente de campo, corrente de armadura e o torque externo. Como saída, velocidade. Bom, eu vou abrir primeiro o bloco da equação de campo. Então, eu vou dar 2 cliques e vou entrar nesse bloco. Notem que é exatamente o desenho que eu já apresentei para vocês nos slides. Então, entrando, eu tenho somando a tensão de campo, subtraindo o produto RF e F. Na saída desse somatório, eu aplico a multiplicação de 1 sobre LF. Então, eu vou abrir esse bloco para mostrar para vocês. Então, nesse bloco de constante, eu posso colocar um valor real, certo? Um número. Eu posso colocar uma variável ou posso colocar uma equação. Eu coloquei uma equação que é 1 sobre LF. Então, 1 sobre LF
eu estou multiplicando então a saída do somatório por 1 sobre LF, então aqui eu tenho a derivada. Uso o integrador, tenho a corrente. Pego a corrente, realimento multiplicando com a resistência de campo, então aqui eu tenho RFF. E pego a corrente também coloco para a saída. Bom, eu vou sair do bloco, então eu vou apertar essa seta para ir para cima. Voltei no nível aí dos 3 blocos. Se eu der 2 cliques aqui na equação de armadura, eu vou estar entrando nessa equação, nesse modelo. Então, exatamente também o que eu já tinha mostrado para vocês nos slides. Então, aqui na entrada eu tenho a tensão de armadura, corrente campo e velocidade. Corrente campo vezes velocidade vezes a constante GAF é a tensão induzida. Tensão de armadura está entrando no somatório, subtraindo a tensão induzida e subtraindo RA e A, ou aqui é a tensão na resistência. Na saída do somatório, multiplico por 1 sobre LA, tenho a derivada da corrente. Integro, tenho a corrente. Jogo essa corrente para a saída e jogo essa corrente aqui multiplicando o RA e A. Note que dentro do bloco eu também posso ter o scope. Então eu coloquei um osciloscópio para ver a tensão induzida, a tensão de entrada e a tensão induzida. Vou subir um nível. Deixa eu só voltar ali para ver se ninguém fez nenhuma pergunta. Nenhuma pergunta até agora, pessoal? Sem perguntas, então eu vou voltar lá para o MATLAB. Bom, então nós já vimos aqui a equação de campo, a equação de armadura. Vamos ver a equação mecânica. Dou 2 cliques, entrei no bloco. Eu tenho aqui no meu menu aqui, né, o View, que eu posso sempre estar ajustando ali o zoom, né? Aqui, zoom. Eu posso estar ajustando, aumentando ou diminuindo isso aqui, né? Se eu usar a tecla de espaço, eu clico na minha janela, uso a tecla de espaço, ele ajusta automaticamente o meu modelo no tamanho da janela. Então, na minha equação mecânica, eu tenho entrando a corrente campo, corrente armadura e o torque externo. Então, produto da corrente campo pela corrente armadura multiplicado pela constante GAF é o torque eletromecânico. Subtraindo, eu tenho o torque de atrito e o torque externo, que é uma entrada não controlada. Na saída do somatório, multiplico por 1 sobre Jm, que é o coeficiente de inércia, eu tenho a aceleração. Integro, eu tenho a velocidade. Poderia colocar mais um integrador para ter a posição, se eu quisesse. Eu coloquei um scope aqui para poder ver as 3 forças. Então, eu coloquei aqui o multiplexador, né? Está entrando aqui o torque eletromecânico, o torque de carga e o torque de atrito. Então, eu posso olhar nesse scope o valor dos 3 torques. Bom, eu vou subir um nível. Então, de novo, eu tenho entrando aqui tensão de campo, tensão de armadura e torque de carga. E saindo, corrente de campo, corrente de armadura e também aí a velocidade. 3 entradas e 3 saídas. Eu vou subir mais um nível novamente. Então, antes de simular, eu tenho que rodar o programa, o arquivo .m, para inicializar as variáveis. Uma vez que eu rodei esse arquivo .m, eu posso vir na simulação e executar a simulação. Vou clicar no play aqui, certo? Cliquei no play. Compilou. A minha barrinha aqui está mostrando. Terminou a simulação. Bom, eu vou começar então vendo esses scopes aqui. Vamos abrir a velocidade. Dei 2 cliques. Opa, abriu aqui a velocidade. Tá pensando um pouquinho. Espero que não trave. Beleza. Então,
Lembre que nós alimentamos o circuito de campo em 0, mas nós só alimentamos o circuito de armadura em 1 segundo. Então, quando nós alimentamos o circuito de armadura, a minha máquina partiu. Partiu aqui numa exponencial e estabilizou numa velocidade de... deve estar bem difícil para vocês verem, porque é um número muito pequeno, numa velocidade de 200 radianos por segundo. Nós estamos trabalhando com sistemas internacional, então torque em Nm e velocidade em radianos por segundo. Em 4 segundos foi aplicado um torque externo. Então notem que exatamente em 4 segundos a minha velocidade cai. Por quê? Porque foi aplicado um torque externo. Nós vamos ver esses torques também. Mas antes de ver os torques, vamos ver as correntes. Então eu vou dar 2 cliques aqui no scope das 2 correntes. Vamos maximizar isso aqui. Eu vou aqui... Isso. Eu tenho uns botões que eu posso utilizar para ajustar as escalas, certo? Então se eu clico nisso aqui, ele automaticamente ajusta as escalas. Se eu quiser dar o que a gente chama de zoom, né? Eu posso vir nessa lupa, fazer um quadrado aqui. Acho que eu tenho que selecionar primeiro. Eu posso dar um zoom na escala do X ou na escala do Y. Se eu quisesse dar um zoom aqui na escala do X para ver uma certa região, eu venho aqui. Ele vai demorar um pouquinho. Pronto, ele deu um zoom aí na entrada, certo? Exatamente no momento de entrada. Se eu quiser voltar atrás, eu venho nesse outro bloco aqui, clico, onde tem essas 4 setinhas, ele ajustou de novo todas as escalas. Bom, então, em 0, eu apliquei a tensão de campo. Então, notem que em azulzinho claro aqui, a minha corrente de campo, ela estabilizou. Eu quero ver o valor dessa corrente de campo, então eu vou dar um zoom aqui na escala Y. Então, eu vou fazer o seguinte, estou dando um zoom aqui na escala. Opa! Então, em 0 segundo, a minha corrente de campo saiu para 0 e exponencialmente ela atingiu 1 ampere, né? Vou voltar atrás com o zoom. A minha corrente armadura ela estava em 0 e em 1 segundo, quando eu apliquei a tensão de armadura, ela começou a crescer. Notem que ela chegou num pico aqui de 80 amperes e depois começou a cair. Por que ela começou a cair? Porque a minha máquina começou a acelerar, a tensão de armadura começou a aumentar, automaticamente isso aqui começou a cair. E estabilizou num valor praticamente igual a 0. Em 4 segundos entrou o torque de carga. Quando entrou o torque de carga, a velocidade caiu e a corrente armadura voltou a aumentar para aumentar o torque eletromecânico. Então, em 4 segundos, a minha corrente, vou dar um zoom novamente, saiu de 0 e foi aqui para 5 amperes. Certo? Então, na simulação, eu consigo ver as várias variáveis aí, certo? Bom, mas eu quero ver também mais alguns valores. Então, eu vou dar 2 cliques para abrir a minha máquina de corrente contínua e vou dar mais 2 cliques para abrir aqui a equação de armadura. Bom, eu quero ver a tensão de entrada e a tensão induzida. Então, aqui eu tenho em amarelo a tensão de entrada, que é a tensão VA. Então, em 1 segundo, a minha tensão de entrada saiu de 0 e foi para 1. Como em 1 segundo a corrente de campo já estava constante, a única coisa que variou foi a velocidade. Como o EA é GAF e F que estava constante já, vezes a velocidade, esse formato aqui é exatamente o formato da velocidade. Então, o meu EA aumentou até chegar em 20 volts. Em 4 segundos, entrou a carga, a velocidade caiu. A velocidade caiu, o EA também cai. Caiu o EA, vai aumentar a corrente de armadura.
para também aumentar o torque. Bom, já vi então como variaram as tensões. Eu vou sair desse bloco, indo para um nível mais acima, e vou agora dar 2 cliques no sistema mecânico. 2 cliques, abrir o sistema mecânico. Eu quero ver os torques. Dei 2 cliques, vou aqui. Então, notem que o torque eletromecânico ele tem exatamente o formato da corrente armadura. Então, na partida, esse torque chegou a quase 8 Nm, caiu, foi para um valor de quase zero. Quando eu apliquei aqui em azul o torque de carga de meio Nm em 4 segundos, como a velocidade caiu, a corrente de armadura aumentou, o torque de armadura aumentou. Então, notem que, de novo aqui, os torques ficaram iguais, certo? O meu torque eletromecânico ele tendeu para o valor do torque de carga. Eu vou dar um zoom aqui nessa região. Notem que o meu torque de amortecimento ele é praticamente nulo, certo? O meu amortecimento está muito baixo. Só para rodar, mexer mais um pouquinho, eu vou voltar aqui e vou mexer no coeficiente de atrito, certo? Eu vou aumentar esse coeficiente de atrito em 100 vezes. Coloquei. Então, estou aumentando o coeficiente de atrito em 100 vezes, porque o torque de atrito está praticamente nulo ali, tá? E também vou aumentar o torque de carga. Eu vou dobrar o valor do torque de carga. Ele vai para 1 Nm. Vou rodar o arquivo .env para atualizar as variáveis. E vou rodar minha simulação novamente. Cliquei aqui e vou rodar a simulação. Então, estou simulando novamente. Essa é uma vantagem da simulação, certo? Eu posso facilmente alterar valores e simular e ver como que ficou, né? Então, vou abrir de novo o scope dos torques. Notem que agora o meu torque de atrito não ficou mais em zero, porque eu aumentei bastante o coeficiente de atrito. Então, na partida, quando a minha máquina começou a girar, começou a ter torque de atrito, porque o torque de atrito é proporcional à velocidade. O meu torque eletromecânico ele teve o pico ali para acelerar a máquina e ele igualou aqui ao torque de atrito. Notem que nessa região a velocidade é constante, então eu vou lá para o scope da velocidade. Sempre que a velocidade estiver constante, significa que o somatório dos torques tem que ser nulo. Então, nos transitórios, esse somatório dos torques não vai ser nulo. Sempre que eu tiver variação, o somatório dos torques vai ser diferente de zero. Mas sempre que a velocidade estabilizar, lembrem que se a velocidade estabilizou, ou seja, variação de velocidade nula, o somatório dos torques também tem que ser zero. Então, nessas regiões aqui, vocês vão ver que o somatório do torque é zero. Vou dar um zoom nessa região aqui de transitório, onde eu apliquei o torque de carga. Então, notem que em 4 segundos entrou uma carga de 1 Nm. O meu torque de carga, meu torque eletromecânico, que era igual ao torque de atrito, ele começou a aumentar aqui, certo? O torque eletromecânico, que esse torque eletromecânico ele tem que ser igual ao torque de carga mais o torque de atrito. Então, se vocês sentem somar esses 3 valores, vocês vão ver que vai dar zero. No transitório, esse somatório é sempre diferente de zero para ter aceleração angular. Vamos rever por último aqui as correntes. Então, aqui eu tenho a corrente. Notem que, como a corrente de campo está constante durante toda a simulação, o formato aqui da corrente e do torque eletromagnético é o mesmo. Por quê? Porque o torque eletromagnético é o produto GAF, IF, que está constante durante toda a simulação, e vezes o IA. Então, a única coisa que varia na equação do torque é o IA.
Então, IA e torque eletromecânico, nessa simulação, tem exatamente o mesmo formato. Por último, deixa eu ver de novo aqui a velocidade. Na verdade, a tensão. Como o meu torque de atrito não era nulo, então a minha tensão EA ela nunca chega igual ao VA, certo? Ela sempre tem um valor aqui, porque a minha corrente não ficou zero. Em 4 segundos, de novo, a velocidade cai, automaticamente a tensão induzida também cai. Porque tensão induzida e velocidade também têm a mesma forma. Por que tem a mesma forma? Porque a tensão induzida depende do GAF, do IF, ambos são constantes durante a simulação e depende da velocidade. Então, tensão induzida tem o mesmo formato da velocidade. Certo, pessoal? Eu vou voltar para o Moodle para mostrar para vocês, então, de novo, como que o nosso material está organizado. Então, vamos aqui no Moodle. Está um pouquinho pesado aí, mas ele já vai atualizar. Isso. Então, disciplina de Laboratório de Conversão 1, aba aqui, Sim, Simulação 2 da máquina corrente contínua. Então, link para a aula. Tem um vídeo que é o mesmo vídeo que estava disponível na aula de ontem, assíncrona de conversão de energia, né, parte teórica. Então, exatamente o mesmo vídeo. Os slides e aqui os programas do MATLAB. Então, o arquivo .m do sistema massa-mola e o arquivo do Simulink do sistema massa-mola. O arquivo .m do motor de corrente contínua e o arquivo do Simulink do motor de corrente contínua, certo? Então, sempre antes de rodar o arquivo do Simulink, vocês têm que rodar o arquivo .m, onde ele vai inicializar as variáveis que eu estou utilizando no Simulink. Certo? É a maneira que eu gosto de trabalhar. Algumas pessoas não gostam de fazer assim, gostam de colocar no Simulink todos os valores e não variáveis, mas eu prefiro trabalhar com variáveis porque eu acho mais fácil de alterar quando você quer mexer em alguma coisa, certo? Por exemplo, se eu quiser mexer no GAF, o GAF ele aparece em mais de uma posição no Simulink, certo? No nosso modelo. Então eu vou lá no ponto M, mexo altero o valor do GAF, automaticamente ele altera em todas as partes onde o GAF aparece. Então, para mim é mais fácil trabalhar desse modo, certo? Recomendo que vocês, quando forem mexer, comecem pelo sistema massa-mola, que é mais simples, certo? Aprendam ali a mexer com esse sistema. Depois vocês podem ir para um modelo aí do motor de corrente contínua, que é um pouquinho mais complexo. O roteiro, então eu vou abrir aqui o roteiro. Na nossa disciplina de conversão, na parte teórica, vocês têm uma atividade de simulação para fazer. E como essa atividade eu achei que é um pouquinho mais complicado, eu dei 2 semanas para fazer essa atividade. Para o nosso relatório aqui da parte experimental, eu também vou dar 2 semanas, certo? A simulação da parte teórica é um pouquinho diferente da simulação aqui da parte experimental, certo? Então, eu já deixei em negrito a diferença entre elas, certo? Então, a primeira diferença é que aqui na parte experimental, a excitação vai ser uma excitação paralela, certo? Ou seja, excitação paralela,
a tensão do circuito de campo e a tensão de armadura tem que ser iguais. E eu estou falando que elas são iguais a 30 volts. Na simulação da parte teórica, é excitação independente, que é a simulação que eu rodei para vocês, excitação independente. Então, tenham em mente que tem coisas para alterar nesse programa. Vocês precisam colocar a mesma tensão de alimentação no circuito de campo e no circuito de armadura, e no mesmo instante, certo? Porque é uma fonte só. Os restantes parâmetros aqui está igual. Então, deve conter uma introdução, o modelo do motor de corrente contínua, com excitação paralela, as equações diferenciais, os diagramas de bloco, com excitação em paralela, e aqui é necessário aplicar uma carga de 0,5 Nm em 4 segundos. O total da simulação deve ser 6 segundos. Vocês devem colocar então um gráfico da velocidade, do torque eletromagnético junto com o torque de carga, da corrente armadura com a corrente campo, da tensão induzida com a tensão de armadura. Então são 4 gráficos aí, certo? E mais uma conclusão. Então eu estou ressaltando que a parte do texto que eu coloquei em negrito foi para chamar a atenção das partes que são diferentes da simulação da parte teórica, certo? Então notem que tem algumas pequenas diferenças aí e eu procurei usar o negrito para chamar a atenção para essas diferenças. Roteiro. Então, e por último aí, o link para enviar a simulação. E ainda tem aqui um vídeo, né, do semestre passado. Quando eu terminar de processar esse vídeo, eu vou estar inserindo ele aqui embaixo. Então vocês vão ter disponível também o vídeo da aula de hoje aí mais tarde, certo? Se não ainda hoje, até amanhã eu coloco o vídeo da aula de hoje. Pergunta da Isabela. Muito interessante. Tá jóia. Esse é o objetivo, né? Eu acho que além da parte experimental, eu também que está prejudicado esse semestre, né? Eu acho também importante a gente saber simular, né? Por que a gente adquire os parâmetros no laboratório, certo? Porque a gente calculou o GAF, porque a gente fez testes para saber o valor do RA, para poder simular, certo? E simulação é uma ferramenta extremamente importante para a gente, para engenheiros, né? É algo fundamental. Fico contente que vocês tenham gostado. Estou mais aberto aí para perguntas ou comentário de vocês. Joia, pessoal. Fico contente aí com que vocês tenham gostado. Bom, então, esse era o conteúdo que eu tinha para a aula de hoje. Esse relatório eu vou abrir 2 semanas para vocês estarem fazendo, porque eu acho que ele é um pouco mais complicado. Se vocês estão mexendo com uma ferramenta nova aí que é o Simulink, né? Qualquer dúvida que vocês tenham, vocês podem me mandar aí por e-mail. Semana que vem vocês vão ter uma aula assíncrona aqui do laboratório. Eu vou estar disponível para tirar dúvidas, tanto da aula da semana, quanto também da parte de simulação. Uma vez que eu vou dar 2 semanas para vocês estarem fazendo, então semana que vem vocês vão ter a oportunidade aí de tirar dúvidas online, certo? Caso vocês encontrem muita dificuldade em mexer aí com o Simulink. Então, pessoal, se vocês não têm aí mais nenhuma dúvida, eu estou encerrando aí a nossa aula, certo? Agradecer a presença de vocês e também os comentários positivos aí. Mas fiquem à vontade também para fazer qualquer crítica ou dúvida que vocês tenham. Feito, pessoal. Até semana que vem aí.
Joia, pessoal. Obrigado. Para vocês também, um bom dia aí.